E aí pessoal, aqui quem está falando é o Felipe e hoje vamos aprender análise gráfica para ajudá-los a operar na Bolsa de Valores. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, vamos lá! A análise gráfica, conhecida como análise técnica, consiste em um método de análise de ações, de fundos imobiliários e criptomoedas que se baseia na tentativa de identificar padrões e comportamentos do mercado. Assim, por meio do desempenho gráfico de determinado ativo, um investidor tomará sua decisão de investimento. Em um primeiro momento, deveremos conhecer o candlestick. O candle serve para representar a oscilação da cotação de determinado ativo em um período que pode ser 60 segundos, 1 hora, 1 dia, 1 semana. Na figura, o candle vermelho representa que naquele determinado período a cotação, que é o preço da ação, caiu, pois teve abertura em um valor X e no fechamento a cotação estava inferior. Já o candle verde representa que a cotação da ação em determinado período aumentou, ou seja, na abertura estava a cotação X e no fechamento a cotação estava maior. Essas linhas acima e abaixo dos candles são chamadas de sombra ou pavio, que mostram até que valor oscilou a cotação da ação. Na análise desses candles, verificamos que no primeiro caso, após a abertura, a cotação do ativo subiu e fechou na máxima, demonstrando muita força dos compradores, que é esse primeiro aqui. No segundo, teve a abertura, porém, em determinado período a cotação estava abaixo da abertura, mas houve fechamento com a cotação maior que a abertura. Agora verifica-se que a sombra foi com tamanho significativo, demonstrando que os compradores rejeitaram a venda. No terceiro candle, você verifica que a abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. E a cotação oscilou tanto para cima quanto para baixo, demonstrando ainda a força dos compradores. Esse quarto candle aqui, a cotação, a abertura foi aqui e o fechamento aqui. E você verifica que tem uma longa sombra em cima e embaixo, o que demonstra que teve praticamente empate de forças entre os compradores e os vendedores, demonstrando que os compradores estão perdendo a força. No último candle aqui, a gente verifica que a abertura foi aqui, o fechamento foi aqui, a cotação subiu até aqui em cima e depois ela retornou para cá, demonstrando que aqui os vendedores ganharam dos compradores, teve menos compradores. Agora vamos verificar com relação aos candlesticks que tem mais vendedores, né? Verificamos que no primeiro caso, após a abertura, a cotação do ativo caiu e fechou na mínima, demonstrando muita força dos vendedores. No segundo, que é este aqui, teve a abertura, porém em determinado período a cotação estava acima da abertura, mas houve fechamento com a cotação menor que a abertura. Agora verifica-se que a sombra também tem um tamanho significativo, demonstrando que os vendedores rejeitaram os compradores, rejeitaram a compra, demonstrando que os vendedores ganharam essa disputa. Já nesse aqui, tem a abertura aqui, o fechamento aqui. Os preços oscilaram até aqui e até aqui embaixo. Mas mesmo assim, os vendedores ganharam essa disputa desse período de tempo. Já nesse outro candle aqui, a abertura foi aqui em cima e o fechamento aqui embaixo, mas tem tanto uma sombra para cima quanto para baixo de tamanho praticamente igual. Esse candle aqui demonstra que houve empate de força entre comprador e vendedor. Esse próximo candle aqui representa que houve a abertura aqui e o fechamento aqui, tá? Porém, o preço oscilou até aqui embaixo e depois voltou a subir. Ele demonstra que os compradores, né, que teve menos vendedores, que os vendedores tentaram empurrar os preços aqui para baixo, porém os compradores rejeitaram a venda e fecharam quase aqui em cima, né? Então demonstra que houve menos vendedores. Esse aqui é um candle que chamamos de martelo. Através da análise dos candles, vamos conseguir identificar os topos e fundos.
Os topos são identificados quando temos candle fazendo as máximas dos preços, né? Esse preço fez essa máxima, esse candle fez essa outra máxima, seguido de um outro candle com uma máxima inferior, menor, né? Então formou um topo. Os fundos são identificados quando temos candle fazendo mínimas dos preços, seguido de um com a mínima mais alta. Então aqui um candle fazendo essa mínima, o próximo candle fazendo essa outra mínima, e esse seguido desse outro candle com a mínima mais alta, demonstrando que aqui se formou um fundo. Na tendência de alta, observamos que os candles que representam a cotação de determinado ativo fazem topos e fundos ascendentes. Aqui você pode verificar. Aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um novo topo, aqui é um fundo, aqui é um novo topo, e assim você verifica que está fazendo topos e fundos ascendentes. Na tendência de baixa, verificamos que os candles que representam determinada cotação dos ativos fazem topos e fundos descendentes, né? Aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, que provavelmente vai se formar um outro fundo. Lateralizado. Quando está lateralizado, o preço da ação oscila dentro de uma determinada faixa de preço. O objetivo é ficar comprado numa tendência de alta, ficar vendido em uma de baixa e comprar suporte e vender resistência numa lateralização. Mas o que seria suporte e resistência? Sendo que no suporte é uma área no gráfico em que os compradores pensam que vale a pena uma compra, pois lembram que anteriormente, ao chegar o preço do ativo em determinada faixa de preço, a cotação parou de cair e voltou a subir devido à vitória dos compradores. Já a resistência é uma área no gráfico em que os vendedores pensam que vale uma venda, pois também lembram que no passado a cotação ao chegar em determinada cotação começou a cair, pois havia muitas pessoas querendo vender suas posições. Assim, os vendedores empurram a cotação para baixo, mostrando que, naquela faixa de preço, os vendedores vencem. Suportes são localizados nos fundos anteriores, onde os preços pararam de cair e voltaram a subir. Quanto mais vezes esses fundos foram respeitados, mais forte será o suporte. Quanto mais tempo durou esse suporte, mais forte ele é. Um topo normalmente é uma resistência, mas quando ele é rompido, ele vira um suporte. A resistência é localizada nos topos anteriores, onde os preços pararam de subir e começaram a cair. Quanto mais vezes esses topos anteriores foram respeitados, mais forte será a resistência. Quanto mais tempo durou essa resistência, mais forte ela é. Um topo normalmente é uma resistência, mas quando ele é rompido vira suporte. Um suporte perdido vira uma resistência. Como localizar suportes? Os fundos prévios do ativo são suportes. Os topos rompidos viram suporte. As médias móveis também servem como suporte. Retração de Fibonacci em pernas fortes de alta são suportes. Um número redondo de preço, como 20 ou 100, pode ser um suporte. Linhas que unem fundos servem de suporte, sendo esses fundos de mesmo nível ou nível mais altos. Se você for operar no gráfico diário, procure os suportes no gráfico semanal. Também podemos usar as médias móveis, né? E elas podem servir de suporte. Você pode averiguar aqui. Determinadas vezes a cotação bate na média móvel, né? Aqui no caso ela rompeu, depois voltou a subir, aqui dela bateu ali, ó, serviu do ponto de compra, aqui também um ponto de compra, outro ponto de compra, né? A média móvel servindo de suporte. Também a média móvel ela pode servir de resistência, né? Nesse caso aqui, né, no momento rompeu para baixo, rompeu forte, ele veio testar a média, não conseguiu romper, ela serviu de resistência, voltou a cair, testou de novo, voltou a cair.
Aqui a retração de Fibonacci, né, que ela é muito utilizada na análise gráfica. Aqui você pode verificar que depois de uma longa alta, né, a gente traça o Fibonacci e aqui no 61.8 ele serviu de suporte. Ele bateu aqui e voltou a subir. É muito utilizado esse Fibonacci, né, para entrada em operações de compra ou de venda também, a gente pode utilizar ele. Aqui aquelas linhas de tendência, né, que a gente pode traçar uma linha de tendência de alta, né, e que ela vai servir de suporte. Ou se for uma linha de tendência de baixa, também ela pode servir de resistência. Nesse caso aqui foi traçada uma linha de tendência de alta, né, LTA que chamam, e ela serve de suporte para você entrar na operação quando os preços batem nessa linha. Então, meus amigos, mostramos conceitos básicos da análise gráfica e com eles você já pode operar na Bolsa de Valores. Portanto, deixe seu comentário se você utiliza análise gráfica na hora de comprar ou vender ações ou outros ativos. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Fui!